Certamente o Senhor nosso Deus, cuja palavra diz que Ele, o Senhor, edificaria e confirmaria a sua palavra. Que Ele venha nos edificar e que Ele venha, por meio da sua palavra, nos instruir em sabedoria. Que o Espírito Santo fale ao meu, ao seu, ao nosso coração, como ao coração de todos que estão aqui em nome de Jesus. Boa noite, povo de Deus. Em nome de... Coloque a mão no seu ouvido, por gentileza, feche os teus olhos e diga: Senhor Espírito Santo, usa o teu servo por inspiração e revelação. Ensina-nos a tua palavra. Meu Deus, a tua palavra diz que o semeador saiu a semear. Está escrito na tua palavra. E a semente caiu à beira do caminho. Os apóstolos sentiram-se incomodados. Chegaram até Jesus e lhe perguntaram: por que fala por parábolas? E o Senhor lhe respondeu: para os que têm ouvidos, possam ouvir, olhos, possam ver. E aí então ele lhe respondeu: então o que significa o que acabaste de dizer? Da semente que caiu à beira do caminho. E Jesus lhe respondeu: significa que as aves dos céus, os demônios, uma vez que a semente foi semeada e ela não foi compreendida, eles vêm e as arrebatam o que foi semeado no coração. Meu Deus, que a tua palavra seja uma excelente semente que brote no meu coração, fale ao meu coração, venha me instruir, redaguir e ensinar em justiça. Usa o teu servo pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. E aplauda Jesus bem forte. Então, você já imaginou uma vida sem problema? Pare para pensar, pensa comigo, uma vida sem problema. Você já parou para perceber que tudo que eu faça, tudo que você faça, tudo que a gente faça, seja em que direção que for, nós nunca jamais fazemos com a intenção de nos causar qualquer tipo de problema? Para pensar, imagina só, pensa comigo. Como a vida seria assim excelente, sabe, maravilhosamente maravilhosa. Uma vida sem problema. E eu não vou ficar aqui, no caso, dizendo problema financeiro, problema conjugal, problema sentimental, porque nós iríamos perder muito tempo com isso. Porque o que difere são áreas, mas o nome é o mesmo: problemas. Para pensar, uma vida sem problemas. No casamento, com os filhos, do marido e etc. A questão: é possível vivermos uma vida sem problema? Todos os anos nós renovamos as nossas esperanças. Todo fim de ano nós renovamos as nossas esperanças. Todo final de ano nós dizemos assim: nossa, esse ano que há de vir vai ser melhor do que o ano que está passando. Todos os anos é assim. Olha, que esse ano que há de vir, eu tenho certeza que Deus vai me abençoar mais do que me abençoou nesse ano passado. A questão é que isso é bom, não é ruim, é ótimo, é maravilhoso, pode ter certeza disso. A questão é que se nós permanecermos e continuarmos com as mesmas atitudes, comportamentos e decisões que nós tivemos no ano que se há de ir, com certeza nós vamos continuar obtendo os mesmos resultados. Porque o que difere de resultados são as minhas, as tuas, as nossas decisões a tomar. É o que difere dos meus, dos teus, dos nossos resultados. O que é interessante é que uma vida sem problema nenhum de nós jamais podemos ter. Pastor, pelo amor de Deus, não comece a mensagem assim não, porque eu pensei que o senhor ia dizer que é possível vivermos uma vida sem problema. Se eu lhe disser isso, é mentira.
Porque o Senhor Jesus Cristo diz que neste mundo nós havemos de passarmos pelo quê? Por aflição. Eu não posso te dizer uma coisa dessa. Eu não posso chegar para você e alimentar uma esperança falsa e dizer assim: irmão, eu profetizo que em nome de Jesus, você a partir de hoje vai deixar de ter problemas. Eu não posso fazer isso. Porque se eu lhe disser isto, eu vou estar mentindo. Porque o próprio Senhor Jesus, a mim, a você, a nós advertir-nos em que neste mundo nós haveríamos de passarmos por problemas, por tribulações. Então a Bíblia Sagrada fala sobre. Então eu não tenho como lhe dizer que tem como se ter uma vida sem problema. E eu acredito que é o que todos nós desejamos. Sim ou não? Sim. Para pensar. Bem, eu estou lhe dizendo isto pelo simples fato de que nós estamos adentrando sobre a quarta decisão que decide a minha, a tua, a nossa vida. E eu acredito que se nós verdadeiramente dispormos o nosso coração, inclinarmos o nosso ouvido à sabedoria de Deus, biblicamente falando, é possível, sim, você eliminar 80% ou 70% de problemas. Evitar problemas é possível, deixar de tê-los é que é impossível. Você pode sim evitar problemas, claro que pode, mas para isso nós temos que fazermos essa jornada. Eu lhe digo isso por conta de quê? Por conta de que nós estamos aprendendo sobre o que Deus me ensinou há 26 anos atrás, quando eu já lhe disse que eu me dispus a passar 3 dias e 3 noites em jejum, sem comer e sem beber, dentro da igreja. Tamanho era o problema, a situação que estávamos passando naquele exato momento, em que eu assentei no meu coração assim fazer: jejuar e orar, sem nada comer e sem beber, dentro da igreja. E eu fui até o Senhor com todos os tipos de argumentos que você possa imaginar. Claro que eu não tinha ainda o conhecimento como que depois desses 26 anos Deus tem me dado, mas o pouco que eu sabia eu expus perante a Ele, e com muita paciência Deus ensinou-me algo que, para a glória de Deus, Ele pediu com que eu repassasse para vocês. Bem, aqui no livro de Jó, capítulo de número 5, no versículo de número 6, diz assim: porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Eu gostaria que você pudesse ler comigo, amém? Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Preste bem atenção, olha para cá. Você está orando a Deus para a solução de um problema, seja ele em que área que for. O que você espera da parte de Deus? Que Deus venha, no mínimo, te dê uma saída. Eu sei, biblicamente falando, que para toda e qualquer dificuldade Deus abre um escape. Isso todos nós sabemos. É bíblico isso. Seja em que área que seja ela qual for, se você não passar a mão pelos pés, se você não for para você mesmo o seu próprio conselheiro, se verdadeiramente você seguir as orientações, as etapas bíblicas para isso, a Bíblia sustenta e assegura, seja em que área que seja ela qual for, Deus nos dá o escape. É bíblico. Todos nós sabemos disso. A questão aqui é que você está em meio a problemas. E o que você espera de Deus? Você espera, no mínimo, que Deus lhe dê uma instrução para a solução do mesmo. Já imaginou? De repente é como que num estralar de dedo, e de repente então a sua mente se ilumina, sabe, nossa glória a Deus, e nós chamamos de inspiração, o mundo chama de ideias. E agora você teve uma ideia, você teve uma inspiração, nossa, eu não tinha pensado nisso, glória a Deus por isso. Você parte naquela direção e resolve aquele problema. Mas só que passa alguns meses, anos, e de repente você agora se encontra mais uma vez com o mesmo problema. A grande questão aqui é a seguinte: espera ainda, mas como pode? Anos atrás eu estava passando pelo que eu estou passando agora.
Meses atrás eu estava passando pelo que eu estou passando hoje. É como que se fosse uma roda gigante, mas Deus não me deu a instrução. Deus não me deu, mas por que estou passando tudo de novo? Entenda uma coisa. A questão é que as pessoas, quando elas vão até a Deus, e não é errado, é certo. A questão é que as pessoas, quando vão até a Deus, elas vão até a Deus para a solução de um problema. Elas não colocam no coração que mais importante do que simplesmente aprender a resolvê-los, é aprender a evitá-los. Então Deus vai lá e te dá a instrução. É como, por exemplo, remédios. Você sabe o que significa o nome remédios? Significa remediar. Ele não cura, ele tem a remediar. É a mesma expressão de que você poderia utilizar como colocar debaixo do tapete. Então você está com uma dor de cabeça fortíssima, meu Deus do céu. Então você corre então para o analgésico, você toma, a dor de cabeça passa. Passa alguns dias, semanas, às vezes até meses ou anos, e a dor de cabeça volta, só que ela volta mais insistente. Ora, você logo se lembra, ainda naquele tempo eu tomei tal remédio. Você vai na farmácia, compra, você toma o remédio, só que não passa como passou da primeira vez. Ele simplesmente ameniza. Então o que é que vai acontecer? Você torna a tomar outro, ao ponto de que você agora vai ter que tomar um mais forte, e mais forte, e mais forte. Você está só remediando. A questão aqui é que a dor de cabeça, nada mais nada menos, é um sinal de que alguma coisa está fora de ajuste no seu corpo, no seu organismo. E de repente você está remediando. Assim são pessoas em relação a problemas. Elas sempre têm a remediar. Elas sempre têm como que de uma forma ainda não entender que mais importante é aprender a evitá-los do que simplesmente aprender a resolvê-los. Entenda uma coisa, preste bem atenção no nome de Jesus. Não é o tipo de pregação que dá um glória a Deus, um aleluia, mas é sabedoria de Deus que é mais importante que os aleluia e os glória a Deus vazios, que muitas vezes vêm por empolgação. Você tem que entender no seu coração que problema só se tem por duas formas, nem terceira nem quarta existe. Primeiro, ou você é o criador dos seus próprios problemas, ou você permite que outrem criem para vocês os seus próprios problemas. Não existe o terceiro lugar. De repente você, com todo respeito, me perdoe, de repente você é um criador dos seus próprios problemas. De repente você está criando essa situação que você está vivendo no seu casamento. De repente você é aquela pessoa que está criando essa situação que você está, infelizmente, criando dentro do seu ambiente familiar, no seu trabalho, na sua vida financeira, na sua saúde. Quer dizer, se eu for enumerar detalhadamente aqui, nós perdermos muito tempo, mas seria bom. Mas dá para se entender que mais importante do que você ter de somente aprender a resolver, é você aprender a evitar problemas. E é nisso que você tem que entender. Primeira coisa, você tem que pôr no teu coração, porque do pó não procede a aflição. Sabe aquela pessoa que diz assim: meu Deus, eu não sei por que eu estou passando por isso. Você já viu pessoas assim? Você já viu pessoas que elas, é como que se elas mesmo não entendessem o porquê de estar passando por aquilo. Meu Deus, eu não sei por que o meu dinheiro não dá para nada. Meu Deus, eu não sei por que eu estou me sentindo, sabe, essa tristeza, essa angústia. Quer dizer, a Bíblia está dizendo que do pó, quer dizer, do nada não procede o problema. É isso que ele está dizendo aí, ó. E quando eu estava ali de joelhos no chão por aqueles 3 dias, que Deus disse: eu vou te ensinar sobre problemas, eu vou te dar uma cartilha sobre, para que você saiba como evitá-los. Não tem como evitar 100%, mas 80% eu lhe garanto que tem como evitar. Algumas coisas são necessárias para que você possa aprender a evitar os problemas. Primeiro de tudo, você tem que conhecer o solucionador de problemas. Segundo, você tem que saber exatamente o que não se deve ser feito para que você possa evitar para si mesmo os seus próprios problemas. E tudo isso está onde? Nesta Bíblia que está nas suas mãos. Errais vós em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Ora,
Entenda que você tem nas suas mãos o manual do Criador. Ora, errar, todos nós iremos. Eu, você, não importa. Todos nós iremos. Por quê? Porque não tem como viver uma vida sem nunca ter errado. É impossível. De repente você se julga, você se aponta, você se acusa, você se denuncia. Bem, entenda uma coisa. Se nós nunca vivemos outra vida, e eu tenho certeza que nós nunca vivemos outra vida, nem eu nem você, essa vida que estamos vivendo hoje é única. Se nós já tivéssemos vivido outra vida, tínhamos como trazermos de outra vida uma experiência das coisas que fizemos que nos demos mal, e agora simplesmente deixá-las de fazer. Mas não quer dizer que uma vez que tendo feito algo, e tendo nos dado mal, permanecemos fazendo, porque nós já sabemos o resultado que nos vai dar, nós já sabemos aonde vai chegar. Então a Bíblia está dizendo, porque do pó não procede o problema, não procede a aflição. Então problemas não vêm do nada. Diga, problemas não vêm do nada. Além de você ter como aprender pela palavra de Deus, porque nós temos aqui o manual do Criador, pessoas que passaram pela terra, onde Deus deixou-nos ficar sabendo coisas certas e erradas, das quais devemos ou não fazer. Nós temos também, querendo ou não, diante dos nossos olhos, vidas, das quais nós podemos, não porque por desejar ou por querer, mas você pode aprender, vendo ou passando. A questão é que você precisa entender isto, porque do pó não procede a aflição, a luta, a dificuldade, o problema, seja em que área que for, não vem do nada. Não adianta ficar nesse pensamento de que, meu Deus, eu não sei porque que eu estou passando por isso, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Não adianta. Isso aqui é a coisa mais certa que você precisa colocar no seu coração. A luta, o problema não vem do nada, não surge do nada, porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho, quer dizer, nem da terra brota o resultado daquilo que você trabalha. Se você ficar só de olhar e não arregaçar a manga e partir para cima, você só vai ficar a desejar. É como de repente quem quer emagrecer. Você sabe que precisa perder pesos. Ah, eu sei que eu preciso perder peso. Mas só que você não negocia com você mesmo. Você tenta negociar com o que você não pode comer, que é um grande erro. Pessoas que assumem um compromisso com si próprio sabem muito bem que este compromisso é consigo e não com o que não se deve comer. Escute isso daqui, vai ficar de graça essa aula aqui. Preste atenção. Você sabia que tem pessoas que elas dizem assim: eu preciso emagrecer. Aí o que é que elas vão fazer? Já sei o que é que eu vou fazer. Bem, eu amo tomar Coca-Cola, vou deixar de tomar. Meu Deus, eu não posso ver um doce que eu parto para cima, eu vou deixar de comer. Pronto, é isso que eu vou fazer. Ok. Este tipo de negociação só vai durar um tempo. Só um tempo. Se você já tentou fazer e não deu certo, agora você sabe o porquê. Eu estou lhe dizendo isso porque o bem da verdade é. Porque se você aprender o que fazer e como fazer para perder peso, meu amado, pode ter certeza de uma coisa: muitos demais outros clínicos iam ficar sem emprego. O que a senhora gosta de comer? Ah, eu gosto disso. Pronto, pois a senhora vai fazer o seguinte: não é que a senhora vai deixar de comer, a senhora vai comer pouco, não comer muito. E nós vamos aqui, fazemos o seguinte: a senhora tem 7 dias na semana, então a senhora vai fazer o seguinte: no 7º dia a senhora pode comer tudo, mas nos 6 dias a senhora, e aí começa. E aí você então sai dali consciente, ciente, né? Não, eu vou emagrecer. Só dura por um tempo. Mas por que só dura por um tempo? Porque você negociou, não consigo mesmo, você negociou com o que você acredita que deveria deixar de comer. Mas de repente vem os problemas, vem as lutas, vem as dificuldades, vem as aflições, e o que é que vai acontecer?
Por você não ter negociado consigo mesmo, você vai dizer assim: sabe de uma coisa? Só se tem uma vida mesmo. Espera ainda. Você já viu pessoas assim? Não tem como você emagrecer se você não fizer um trato consigo mesmo. Porque chama-se autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é a capacidade que você tem de negociar consigo mesmo. Isso forma em você uma sã consciência das coisas devidas e indevidas, onde a Bíblia diz que todas as coisas a mim são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Em cima disso, então, a Bíblia diz: porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Quer dizer, em outras palavras, não adianta só olhar, você tem que arregaçar a manga e partir para cima. É mais ou menos o que o próprio Deus ele fala sobre, está escrito na Bíblia, em que o preguiçoso almeja, deseja com que a terra lhe favoreça, mas por ser, a Bíblia diz que em nada lhe favorece. Mas por que não? Porque a Bíblia Sagrada diz que o resultado não brota de uma terra se simplesmente você não cultivá-la, se você não arar a terra, se você não partir para cima. Então de repente você tem agora o Enem, só um exemplo, você tem o Enem. Você então chega no dia, ora a Deus: Senhor, abre a minha mente, eu preciso. Deus vai olhar para você: espera ainda, mas você, pelo que eu sei, você não arou sua terra. Pelo que eu sei, você não cultivou sua terra. Pelo que eu bem sei, você não soube aproveitar o tempo que você teve para chegar até aqui e ter bastante entendimento, conhecimento ou informações para que eu pudesse trazer a sua lembrança na hora que você fosse provado. Então a Bíblia está dizendo: porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. E aí ele continua dizendo, olha só o que é que ele diz, vamos lá: mas o homem nasce para o quê, pessoal? Mais uma vez, mas o homem nasce para a alegria, para a felicidade. O homem nasce para que não tenha problemas. O homem nasce para que tudo seja muito bem, obrigado, amém? Não. Eu sei que ler esse versículo dá até depressão, porque você olhar para esse versículo é você mesmo como se fosse uma vitrola velha. Mas o que é interessante, você sabe o que é o conhecimento que está por detrás dessa riqueza. Rapaz, isso daqui é uma arma poderosa contra o diabo, que você não tem ideia. É Deus dizendo exatamente assim para mim e para você: ei rapaz, por que você está nessa situação triste, abatido, desmotivado, desencorajado? Por que você está olhando para o problema como se fosse o fim? Por que você está olhando para os dias que passaram, por ter obtido um resultado indesejado? Você olha para o seu presente e começa a imaginar que o seu futuro vai ser assim. É interessante que o que Deus está me dizendo é que não tem como um homem não ter problemas. Uma vez que você saiba disso, não está dizendo que os problemas vieram para te vencer. Deus não está dizendo: olha, mas o homem nasceu para ser vencido pelos problemas. Deus não está dizendo isso. O que Deus está dizendo: mas o homem nasce para a tribulação, mas o homem nasce para os problemas, como as faíscas se levantam para... Ora, todos nós sabemos, se você então de repente tem um braseiro e mexe no braseiro, não tem como não sair faísca. De todo fogo, seja ele lá qual for, até você mesmo às vezes já deve ter percebido, você acendeu lá, no caso o botijão, acendeu lá o gás, e de repente se você mexer, o que é que acontece? Sai faísca, porque de todo fogo sai faísca. Deus está nos dando uma comparação exata do que os nossos olhos veem, para compreensão acerca do que a Bíblia diz: mas o homem nasce para a tribulação. E é justamente sobre esta quarta decisão que nós estamos nos dispondo a aprender em nome de Jesus. Eu gostaria que você, por gentileza, pudesse abrir a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 4. A questão que nós vamos aprendermos hoje é: estou com um problema, o que fazer? Estou com um problema, o que fazer? O que eu preciso fazer, meu Deus do céu? Porque eu estou passando por uma situação tão complicada, tão delicada, tão difícil. Então nós vamos vermos aqui, vamos lá. 1 Pedro, capítulo de número 4.
1 Pedro capítulo de número 4. Todos encontraram? Amém? Estou com problema, o que fazer? Podemos então, amém? Vamos lá, para a glória de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo de número 15, diz assim: que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão, malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Dá para você ler, por gentileza? Vamos lá. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se intromete em que, pessoal? Em negócios alheios. Bem, saber que o homem nasceu para problemas, disso eu já sei. O que eu quero saber é o que fazer para evitá-los. Essa é a grande questão. Aí onde é que está a sabedoria? O que eu devo fazer para evitar? O que eu preciso fazer para evitar para mim mesmo os meus próprios problemas? E a primeira coisa que você tem que entender no seu coração é que havemos de usarmos o bom senso para não entrarmos em problema. Olha o que a Bíblia diz: que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se intromete em negócios alheios. No livro de Provérbios, a Bíblia Sagrada diz o seguinte: que o que se intromete em questão alheia é como pegar o cão pelas orelhas. Você tem que entender sobre que existem pessoas que, além de ter os seus próprios problemas, elas ainda gostam de se intrometer nos problemas alheios. Você conhece pessoas assim? É buscando sarna para se coçar. Tem pessoas que elas ainda não entenderam que no momento em que você pega a briga de quem lá que seja quem for, se você não estiver na presença de Deus como você tem que estar, vai respingar. Preste atenção nisto. Talvez você, com todo respeito, é aquela pessoa que na sua casa todo mundo te procura para trazer problemas. Todo mundo te procura para trazer problemas. E você já adotou, sabe, esse pensamento de que se não for você, não é ninguém. Às vezes problemas esses que chegam a danificar, prejudicar até o teu casamento, e você não percebe. Você colocou na sua mente de que os demais da sua família, da sua casa, não são responsáveis o suficiente para que, uma vez que eles criaram para si os seus problemas, eles mesmos venham resolver. E eles então correm para você. Então você acaba que você deixa de dar assistência ao seu marido, você deixa de dar assistência à sua esposa, você deixa de dar atenção aos seus filhos, e agora você vai correr para resolver problemas dos outros. Enquanto você está lá resolvendo problemas alheios, infelizmente o inimigo, o diabo, que sabe muito bem que você não tem nada a ver com o problema de quem lá que seja, quem for, não se preocupe, ele vai fazer um fuar dentro da sua casa. Mas por quê? Porque você está se intrometendo em questão alheia. Você está tomando uma briga que não é sua. Agora, se você está realmente diante de Deus, se você está levando uma vida de oração, uma vida num altar de verdade, aí é outra coisa. Aí não tem problema nenhum. Por quê? Porque o inimigo vai pensar duas vezes antes de querer chegar até os da sua casa. Você deve se lembrar do que nós aprendemos recentemente sobre um homem chamado Davi. A Bíblia diz, está escrito, e todos nós aprendemos aqui recentemente. Davi foi guerrear uma guerra que não era dele. Resultado, a Bíblia diz que no momento em que ele deixou desguarnecido os da sua casa para guerrear uma guerra que era dos filisteus, que ele não tinha nada a ver com aquilo, a Bíblia diz que vieram os amalequitas e sitiaram tudo que ele tinha, passaram a mão em tudo que ele tinha. Nós aprendemos aqui
Você precisa entender de forma bastante clara: você não é e não deve ser, e nem adotar esse pensamento de mãezona. Porque se você for honesta, você não sabe, meu irmão ou minha irmã, as lutas que você está enfrentando, muitas delas são desnecessárias. Desnecessárias. Ah, pastor, o senhor quer me dizer que eu tenho que lavar as mãos, que eu tenho que deixar para lá, que eu não devo me importar? Não, não é isto. Você deve se lembrar de uma mulher chamada Maria. Maria, mãe de Jesus. A Bíblia diz que ela estava em uma festa de casamento e faltou vinho. A Bíblia Sagrada diz que vieram então os demais e chegaram até ela e disseram assim: faltou vinho. A Bíblia diz que de princípio ela foi até Jesus e disse: faltou vinho. Jesus olhou para ela e disse: que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Em outras palavras: ô mulher, deixa eu te fazer uma pergunta. A festa é tua? Você é a organizadora dessa festa? O que você tem a ver com isto? Tendo ela entendido isto, a Bíblia Sagrada diz de forma bem clara que ela mudou o tom de voz e disse: fazei tudo quanto ele vos disser. Ela saiu de cena, que ela não é besta. Ela saiu de cena. E nós sabemos então que se você se depara com quem quer lá que seja quem for, pode ser mãe, pai, irmão, tio, cunhado, genro, seja lá que seja quem for, irmão, isto daqui que eu estou lhe dizendo não é ser mal, não é ser ruim, não é. Se você é o solucionador dos problemas da sua casa, só entre nós, pelo amor de Deus, não espalha não. Então por que eles voltam tudo de novo a ter os mesmos problemas? Não foi você que ajudou a resolvê-los? Responde para mim. Responde. Se você é um solucionador, aquele que pega os problemas de todos para resolver, não, porque eu sou assim, por que eles voltaram a ter os mesmos problemas de novo? Você não resolveu? Você não solucionou? Você não deu um jeito? Você não foi lá e não fez um empréstimo? Você não colocou dentro da sua casa? Você não colocou a mão na palmatória? Por que voltaram de novo ao mesmo problema? Vamos guardar essa para a cena para o próximo capítulo, quando a gente for aprender sobre esta área. Porque a Bíblia diz que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. A questão aqui, você sabe o que é? É que às vezes você não sabe que luta você realmente deve lutar. Olha o que a Bíblia Sagrada diz lá no livro de 1 Reis, capítulo de número 22. 1 Reis, capítulo de número 22. Livro de 1 Reis, capítulo 22. Primeira Reis, capítulo 22. A Bíblia nos fala, dentre muitos que eu poderia lhe trazer como exemplo, mas esse daqui eu acredito que você vai ver o quão importante é a nível de conhecimento, para evitar para si mesmo os seus próprios problemas. 1 Reis 22. E preste atenção nisso aqui que está escrito, olha só. 1 Reis 22, versículo de número 1. Diz assim: e estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Tem coisa melhor do que a paz? Existe coisa melhor do que a paz? Rapaz, a paz é coisa maravilhosa, nem dinheiro paga. Você pode estar com dinheiro caindo pelo ladrão. Você pode estar com a viagem marcada para a Disneylândia, mas se a tua casa não está em paz, meu irmão, você sabe que quando voltar, a luta vai estar lá na porta lhe esperando e com saudade de você. Se tem uma coisa que não tem como você tirar e colocar na gaveta, são preocupações e inquietações do coração. Ou eu estou errado?
Você pode comprar a melhor roupa, você pode até fazer o que você achar que deva fazer, para de repente, quem sabe, você se sentisse melhor. Mas é momentâneo, é passageiro, passa rápido. A Bíblia está dizendo: e estiveram quietos, tranquilos, sossegados por 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Estava tudo em paz, tudo tranquilo. Sabe quando uma pessoa está em paz, está tranquila, está sossegada? Tem problemas porque nós sabemos que não tem como deixar de ter. Mas não são aqueles problemas que lhe tiram o sono, nem aquele problema que mexe no seu sistema nervoso, que mexe com o seu apetite, às vezes para cima, às vezes para baixo, que não determina sua pressão alta ou baixa demais, sabe? Aí de repente a Bíblia diz, versículo de número 2: porém no 3º ano sucedeu que Jeosafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel. Tem uma tradução que diz, no versículo de número 2, tem uma tradução que diz, ao invés de avistar-se, diz alinhar-se ao rei Acabe. Então, na verdade, tem outra que diz aparentar-se com ele. O que é interessante é que a Bíblia diz que ele desceu, diga desceu. Se você olhar para o mapa, você vai ver que está errado, parece que não pode. Como pode? Se a Bíblia diz que Israel está bem aqui, não pode. Judá não, peraí, como é que ele desceu se ele tinha que subir? A expressão desceu na Bíblia é saiu da sua posição. Josafá, quando a Bíblia diz que ele desceu, não é que a cidade estava lá embaixo, não. Ele saiu da sua posição espiritual. Quando você se intromete nos problemas que Deus não te chamou para você se intrometer, mas você se intromete porque você é o resolvedor dos problemas alheios, você está saindo da sua posição. E aí a Bíblia Sagrada diz, e avistasse com o rei de Israel. Olha só o versículo de número 3. E o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? E nós estamos quietos, tranquilos, sossegados, estamos em paz. E ele continua, sem a tomar da mão do rei da Síria. Então ele começa, já que veio até ele começa a insinuar, ele começa a dizer: olha, bem vós sabeis que Ramote de Gileade nos pertence, mas nós estamos em paz com o rei da Síria, nós estamos tranquilos, sossegados. Só que a intenção por detrás não era somente esta. Olha só o que é que diz o versículo de número 4. Então perguntou a Jeosafá: irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? Ei, Josafá, o que é que tu acha? O que é que você acha? Você está em paz, está tranquilo, está sossegado? O que é que você acha de vir à guerra comigo? A pergunta que eu faço é: o que tinha a ver Ramote de Gileade com o rei Josafá? Nada, porque não era a província dele, não era a região dele, não era. Você quer um exemplo só para você entender? O Irã estava muito bem, obrigado, no canto dela, tranquilo e sossegado. A guerra de Israel era contra o Irã? Não. Mas o que foi que eles fizeram? Se intrometeram e viu no que foi que deu. Só para você entender o que está para acontecer. Então perguntou a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu. Quando você se intromete em problemas, seja do seu irmão, da sua irmã, do seu tio, do seu cunhado, seja lá de quem quer que seja, você se torna semelhante no mundo espiritual àquela pessoa. Isso aqui é muito sério, irmão. Quando Deus me chama para interceder por alguém da sua família, a primeira coisa que o diabo vai averiguar é como é que eu levo a minha vida, porque eu estou me intrometendo. Você não é meu sangue, nem parente, nem aderente. E ainda que fosse, ele ia olhar do mesmo jeito. Sim, você quer exemplos bíblicos? Então vou lhe dar exemplos bíblicos. A Bíblia fala em Zacarias capítulo de número 3: e estava o sumo sacerdote Josué perante o Senhor, e Satanás ao seu lado direito para se lhe opor, porque as suas vestes estavam sujas de sangue. E disse então o Senhor: quem és tu, Satanás, senão um tição tirado do braseiro? Você quer outro exemplo? Então vou lhe dar outro exemplo.
A Bíblia Sagrada diz que os filhos dos homens foram à presença de Deus. Jó capítulo 1. E a Bíblia diz que Satanás foi entre eles. A Bíblia diz, outro exemplo, tá bom, vou lhe dar outro exemplo. Pedro, sim, quando Pedro quis tomar as dores de Jesus de Nazaré, todo mundo sabe dessa passagem. O que foi que Jesus disse? Jesus disse assim: Pedro, Pedro, Satanás pediu para te peneirar como trigo, Pedro, mas eu roguei ao Pai por ti. Você está vendo como a coisa é séria? Mas esse exemplo é muito fraco. Então vamos a outro exemplo. Você lembra daquela passagem daquele homem quando foi expulsar os demônios? A Bíblia diz que os demônios olharam para o homem, tiraram-lhe as suas vestes e lhe deram uma coça. Bateram nele, mas bateram e muito. Olha o que foi que os demônios disseram: conheço a Paulo e a Jesus a quem Paulo prega, mas tu quem eres? E você quem é? Você lembra da passagem quando a Bíblia Sagrada diz, de uma forma bastante clara, que no momento em que Jonas, o profeta, quis adentrar a presença de Deus, por conta dos marinheiros que estavam jogando seus pertences no barco, quando a Bíblia Sagrada diz que os mesmos chegaram para Jonas e perguntaram: quem és? De onde vem? E de que povo és tu? E ele teve que vomitar, teve que falar, não teve como ocultar. Eu estou lhe dizendo isto, irmão, não é fazendo medo a ninguém, pelo amor de Deus, não é isto. Eu estou lhe repassando o que a palavra de Deus fala sobre isso. Mas eu vou lhe dar o maior do maior de todos os exemplos. Quem foi que tomou sobre si os nossos pecados? Quem foi que tomou sobre si as nossas iniquidades? Quem foi que escolheu viver uma vida santa e não se satisfazer com os desejos desenfreados da carne? E o que foi que fizeram com ele? Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: ele quis se intrometer. Só que ele foi consciente, ele sabia do que ia acontecer. Então a Bíblia Sagrada diz: então perguntou a Josafá: irás tu comigo a peleja Ramó de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu. Só que só você para o inimigo não é o suficiente. Sabe quando é que o diabo, aquele infeliz que eu quero que ele se ferre, sabe quando é que ele regozija, se alegra? Não é quando faz só você sofrer, é quando ele faz os seus sofrerem. Porque a dor não é só sua, a dor é dentro. Olha o que ele vai dizer: e disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu, e o meu povo como teu povo. Quando você adentra para pegar guerras que não são suas, a peleja que não lhe pertence, quando você faz isto, o inimigo também vai se voltar não só em olhar para você, mas olhar também para os da sua casa, para os de dentro da sua casa. Pastor, agora pegou, espera ainda, então quer dizer então que eu devo deixar com que as pessoas sofram, pronto e acabou? Não é isso. Faça como Maria, que quando ela entendeu que a coisa era mais difícil do que ela imaginava, o que foi que ela fez? Ela pegou todos os que ali estavam e levou até a quem? Até Jesus. Minha irmã, é assim, é porque é um negócio, né? Assim, eu não posso me meter na tua batalha, mas vamos para a igreja. Vamos para a igreja. Não gosto de negócio de igreja, não. Tu ora por mim lá, tu entra na presença de Deus por mim. Não, pode deixar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estou na tua presença. Eu não sei como a pessoa está levando a vida dela. Meu Deus, eu não sei se essa pessoa está na tua presença, mas eu estou aqui, Senhor, para comprar a briga dela. E o diabo do lado direito diz assim: você tem muito sangue no olho, então.
Então vamos ver até onde você aguenta. Você tem que entender que quando você pega a briga de quem lá que quer que seja a pessoa qual for, entenda que todos nós somos responsáveis pela vida que nós levamos. Todos nós somos responsáveis pela vida que nós levamos. Se eu lhe der um martelo para você tacar na cabeça, você taca? Então ninguém faz o errado, senão que, ainda que sendo influenciado, ainda que venha influência, a última decisão de quem é? Da pessoa. O inimigo prepara o cenário, ele prepara o palco, ele enfeita coisas, sabe? Ele faz com que, nossa, sabe? Ele causa aquela comoção, ele causa aquela emoção, aquele desejo. Esse é o papel dele. A Bíblia diz que ele é o encantador. A Bíblia Sagrada diz, está escrito na palavra de Deus: cuidei de toda a aparência do mal. Esse é o papel dele. Ele é enganador. Ele prepara a cena, ele prepara o lugar, ele prepara o momento, ele prepara até as pessoas de quem ele vai usar para tentar influenciar a mim ou a você. Mas a última decisão é nossa. A última decisão do fazer é minha, é sua, é nossa. Não tem como pormos nas costas de quem quer que seja a responsabilidade dos nossos erros. Não tem como. Esse é o problema. O problema é que a Bíblia Sagrada diz que cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. E quando você toma uma briga, uma guerra, uma batalha que não é sua, e você entra de peito aberto, sem conhecimento e sem estrutura espiritual, o inimigo olha para você e olha para os seus. Ainda, o que é que você tem a ver? Você sabe como é que está a vida da pessoa? Você sabe como é que ela está levando a vida dela? Não sei não. Pois tá bom. Aí ele diz, olha só: e disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu, e o meu povo como teu. Aí olhe para o irmão que está do seu lado e diga: ele ainda assim acha pouco. Porque agora, primeiro é você, segundo os da sua casa. Mas se tem uma coisa que move a família, você sabe o que é? Vida financeira. Porque olha o restinho do versículo: e os meus cavalos como os teus, as minhas posses serão como as tuas posses. E acaba que você pega uma briga de uma pessoa que já financeiramente não está bem. Você se intromete na vida de uma pessoa que não está sabendo lidar nem com o dinheiro dela. Você compra a briga. E aí, se você não tiver com a vida no altar, como é que você acha que vai ficar a sua vida financeira? Pare para pensar. Porém, você tem um vislumbre. De repente você tem uma ideia: espera, calma, eu não sou apressado. O apressado come cru. Não vou fazer isso. Então você faz como Josafá. Versículo de número 5. Disse mais Josafá ao rei de Israel: peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Você pensa, espera ainda. Primeiro deixa eu orar a Deus para saber se Deus quer ou não. É isso que eu vou fazer. Vou orar ao Senhor, consultar a Deus para saber se Deus quer ou não. Pronto, é isso que eu vou fazer. Você já viu pessoas assim? E aí no versículo seguinte ele diz, vamos lá: então o rei de Israel reuniu os profetas, até quase 400 homens. Quantos profetas? 400 homens. Rapaz, é unção demais, é ou não é? Para imaginar, 400 profetas, 400 homens de Deus. Então o rei de Israel reuniu os profetas, até quase 400 homens. O problema, você sabe qual é? O problema é quando a pessoa começa a querer arrumar justificativa para se intrometer em questão alheia.
Esse é o problema. O problema é quando a pessoa começa a querer arrumar uma justificativa, um meio, uma maneira, para justificar o porquê de se intrometer em questão alheia. Pastor, se eu não for lá e não resolver, ninguém resolve. Ninguém, pastor. É eu mesmo. Continue. Eu não estou falando nada, gente. Eu só estou lhe pregando o que a Bíblia diz. Pese na balança para ver se os sofrimentos não parecem muito um com o outro. Veja que ele está querendo, vamos lá, até quase 400 homens. E disse-lhes: irei à peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. O que foi que os 400 homens disseram? Sobe. A questão é, eles estão dizendo que Josafá queria ouvir, ou o que ele não queria ouvir? Interessante, né? E como saber quando é Deus que está falando e quando é Deus que não está falando? Porque veja que a Bíblia está dizendo: manda chamar 400 profetas. E ele perguntou: irei à peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir, ou deixarei isso de mão? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Continuando, olha o que diz o versículo 7. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor a qual possamos consultar? 400 não é suficiente não, meu filho. 400 não é suficiente? Tem que ter mais um. Sabe o que é interessante? O apóstolo Paulo chama de consciência, a íntima consciência. Sabe quando você se intromete naquela questão que lá dentro do seu coração, depois você vai dizer: bem que eu estava com esse pressentimento que não era para me ter me metido. É o que está acontecendo com o Josafá, meu irmão. 400 não foi suficiente. Agora, recentemente, me fizeram um grande pedido, irmã Cida. Me enviaram de outra cidade um clamor, um pedido. E disseram assim: eu sei que o senhor pode orientar, eu sei que o senhor pode comprar esta briga. O senhor ajuda essa pessoa, por favor? Tudo bem. Eu ouvi o áudio uma vez, duas vezes, três vezes, que eu escuto o áudio várias vezes até entrar aqui. Quando ele entra, eu venho para o meu lugar secreto. Já sabendo de algumas coisas, das poucas que eu sei, fui até a Deus. Está aqui o áudio. E aí? Silêncio. Disse nada. Silêncio. Disse nada. Amém. Obrigado, já entendi. Em outras palavras, me intrometi, mandei a resposta: acerca deste negócio não devo me intrometer. Em resumo, logo depois, vi o bem que foi feito por não ter me intrometido. O que é interessante, você sabe o que é? É que você veja, disse porém Josafá: não há ainda algum profeta do Senhor a qual possamos consultar? Versículo de número 8, aqui é que está o problema, olha só. Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor. Dá para você ler só esse pedaçozinho aqui, por favor? Como se pode odiar um homem de Deus? Como se pode odiar uma pessoa que o que essa pessoa quer é o bem para aquela pessoa? Como se pode odiar uma pessoa que o que aquela pessoa, o que ela quer é o bem? Sabe por que isso acontece? Porque quando a pessoa não tem para si aquilo que ela quer, quando ela escuta aquilo que ela não quer, mas aquilo que ela deve. Olha só o que ele diz: porém eu odeio, tenho ódio desse homem de Deus. Tenho ódio, não gosto dele, e pronto, e acabou-se. Quando você vê uma pessoa nessa situação,
pode ver que tem fumaça. Pode ver que tem fumaça. Tem alguma coisinha em que esta pessoa está querendo de tudo quanto é jeito com que o homem de Deus aceite os erros que está sendo praticado, faça vista grossa e desconsidere o que está escrito. A questão aqui é a seguinte, como já disse mesmo, está escrito. Por acaso, o próprio apóstolo Paulo, no caso Pedro também disse, né? É certo fazer a vontade dos homens ou a de Deus? Porém eu odeio. E por que eu odeio? Porque nunca profetiza de mim o que é. Porque nunca falo o que eu quero. Só falo o que eu não quero. O que eu não quero ele fala, e eu não gosto e não quero saber. A questão aqui é a seguinte: como é que o homem de Deus vai saber o que aquela pessoa está fazendo de errado, se não anda com ela, não come na mesma mesa? Como é que o homem de Deus vai saber? Como quem sobe no altar para pregar e não sabe de patavina nenhuma? Como? Como que o homem de Deus, se ele não anda, se ele não come no mesmo prato, se ele não senta na mesma mesa, se ele não tem um convívio com a pessoa, e de repente chega o dia do culto, o Espírito Santo usa, é como que se soubesse, é como que se estivesse vendo, e de repente o que é que a pessoa faz? Fecha o e nem sabe do que está escrito. Veja que a Bíblia diz que o porquê que ele o odiava, porque ele não falava aquilo que ele queria, mas aquilo que ele precisava. E aí ele continua dizendo: mas só o mal. O errado não gosta de ser corrigido. O errado não gosta de ser corrigido. É como não só o errado, mas o próprio erro não gosta de disciplina. A Bíblia diz, está escrito, que não se tem como ensinar o tolo. Ao tolo não se ensina, ao tolo não se corrige. Até que Deus permite com que o tolo permaneça no seu erro, ao ponto de fechar os seus próprios olhos, a fim de que esse possa ter uma expectação horrível de juízo. Está escrito na Bíblia. E aí ele diz: mas só o mal. Este é Micaias, filho de Elá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Se de repente você ver alguém falar, quem lá que seja lá quem for, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, cuidado. Cuidado. A Bíblia Sagrada diz, está escrito: porque eu destruí reis e reinos por causa dele. Não faleis dos meus profetas e nem a eles trateis mal. Ai dos que se levantarem contra um dos meus ungidos, diz o Senhor. Não terei eu com ele? Assim diz a palavra. Veja que ele, Josafá, diz: não fale o rei assim. Rei, o senhor é louco, rei? Como o senhor pode falar uma coisa dessa, rei? O senhor é louco, o senhor é doido. O senhor está falando de um homem de Deus. O senhor não faz uma coisa dessa não, rei. O senhor não pode fazer isto. Em resumo da conversa, o que é que vai acontecer? Para nós não incompredarmos. Em resumo da conversa, o profeta vai até o rei. Ele o manda chamar. Mas antes de mandar chamá-lo, a Bíblia diz que vão os soldados e chegam para Micaias, o profeta, e diz exatamente assim: ó, quando tu estiveres na presença do rei, fala o que lhe agrada. Porque se tu falar alguma coisa que o desagrada, nós iremos jogar você no cárcere. Nós iremos te prender. Micaias olhou para ele, ficou tranquilo. Depois você pode ler. Foi até o rei, e quando o rei perguntou: e aí, nós vamos ou não vamos contra? Ele olhou para ele e disse: sim, pode ir, porque Deus vai dar os teus inimigos nas tuas mãos. O que foi que o rei Acabe disse? Está escrito: o rei Acabe olhou para ele e disse: está vendo? Está vendo? Ele está dizendo isso porque quer o meu mal. Interessante, né? Está vendo? Ele está dizendo isso porque quer o meu mal. Mas o profeta não falou para ele o que ele queria ouvir?
O que ele queria ouvir não era exatamente aquilo, como ele ouviu dos 400 profetas que anteriormente já tinham dito: vai, porque Deus vai te dar vitória. Por que ele disse isso? Sabe por quê? Porque lá no fundo ele sabia que o que ele ia fazer era errado e que Deus não ia aprovar. Uma pessoa que está no erro, ela sabe lá no fundo que Deus não aprova. Por isso que o errado, ele sempre procura fazer as escondidas, para que ninguém jamais fique sabendo. Só que o inimigo ajuda a fazer, mas não ajuda a ocultar. Para que ele faz isso? Porque está escrito lá no livro de 3 Reis, e também está escrito no livro de 1 Coríntios, para que o tal então, em seu próprio erro, possa se sentir-se mal com si mesmo. Interessante, né? Estou com um problema, o que fazer? E aí então, você veja de forma bastante clara, em outras palavras, decida que luta realmente você deve lutar. Amém? Amém? A Bíblia diz que não havemos de escolhermos passarmos pelos problemas sozinhos. Não queira enfrentá-los sozinhos, que às vezes você não vai conseguir. Terceiro, a Bíblia diz que havemos de buscarmos ajuda em mentores que já atravessaram por problemas que podemos estarmos passando. Cuidado com quem você se aconselha. Cuidado com quem você se aconselha. Como é que você vai querer se aconselhar com uma pessoa em que o coração é fel? Cuidado. Se você busca conselho num revoltado, o que é que você acha que ele vai falar? Se você busca conselho num traumatizado, o que é que você acha que ele vai lhe dizer? Eu conheci uma pessoa em que essa pessoa, ela traz consigo, sabe, um coração amargo que nem fel sobre casamento. E um certo dia eu fiquei horrorizado com a atitude e o comportamento dessa pessoa. Uma jovem muito feliz, esse é um caso real. Uma jovem muito feliz, alegre, contente, porque tinha acabado de noivar. E essa menina veio tão feliz, sabe, tão alegre, contente, tinha noivado, glória a Deus. Primeiro, quem tinha noivado era ela, não era a pessoa. Pessoas amargas, por conta da sua infelicidade, elas também não querem a sua felicidade. É como pessoas contenciosas, criadoras de contendas. E se você não sabe, a palavra contendas quer dizer mara, que quer dizer amargos. E eu fiquei horrorizado porque essa pessoa não tinha visto que eu estava ali próximo. E quando a bichinha veio, rapaz, tão feliz, satisfeita, alegre, contente, quando ela pôs os olhos na aliança de noivado, rapaz, o Satanás, o cão, foi Satanás, Belzebu, Astarote, principado, potestade, entidade, encosto, giramundo, o cão entrou dentro dela. Não, você não, você está noivo, está amarrado. A mão de noivado, já está casado, não tem problema nenhum. Aqui é de casado, criatura. Tu vai noivar, não sabe o que tu está fazendo. Tu não sabe o que é que tu tá. Homem não presta, não vale nada. E, rapaz, mas começou a destilar tanto do veneno, irmã Esmeralda. Mas olha, você não tem ideia. Eu estando lá, eu pensei, espera ainda. Eu não posso corrigi-la na frente da irmãzinha, porque isso não vai lhe trazer nenhum tipo de benefício. Até porque então, para você cuidar do amargo é mais difícil, demora mais. Você tem que sarar as feridas não cicatrizadas. Mas eu posso me apressar para proteger a noiva. Deixei passar, chamei depois a noiva. Senta aqui, deixa eu te ensinar uma coisa. Por que eu estou lhe dizendo isso? Cuidado com quem você se aconselha.
Menino, deixa de ser besta, aproveita a vida. A vida é para se viver, ninguém sabe quando vai morrer, não. Ah, tá vendo que isso é besteira? Ah, deixa a minha vida me levar, a vida leva eu. Ah, deixa de besteira. Ah, negócio de pai, negócio de mãe. São todos quadrados, retângulo, redondo. Ah, besteira. É mesmo, né? É mesmo, né? Cuidado. Cuidado com quem você compartilha da tua vida. Porque José compartilhou da dele e deu no que deu. Cuidado. Cuidado sobre o que você conversa. Cuidado, porque nem todos estão dispostos realmente a se preocupar em querer resolver ou te ajudar a resolver os problemas. Só o que eles querem é informação. E uma vez que você repassa para informações pessoas menos estruturadas do que você, eu fico imaginando que sabedoria você tem. Na verdade, eu termino dizendo aqui. Vamos ver se você vai entender o que eu vou lhe dizer. Mas vai que é simples. Diga, os sábios. Não, deixa para lá. Amém? Amém? Tem um amém aí? Diga, os sábios sempre andam só. Os tolos sempre na companhia de alguém. Os sábios sempre andam só. Os tolos sempre estão em companhia de alguém. Quem diz isso? A Bíblia. Você é sábio? A Bíblia Sagrada diz: corrija-me o sábio e serei sábio. E será como óleo que desce sobre a minha cabeça, como desceu sobre as barbas de Arão. Então hoje, que Deus possa ter, de uma forma muito simples, falado com você. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos aplaudir o Senhor bem forte.